Minha cunhada disse que eu bati no filho dela. Era mentira, mas meu marido acreditou nela. Você sempre teve um temperamento difícil, ele disse. A mãe dele exigiu que eu saísse de casa por um tempo. Eu recusei. Eles chamaram o conselho tutelar. Quando a investigadora chegou, eu mostrei as imagens da câmera do nosso quintal. Ela assistiu, os olhos se arregalaram e disse: Você precisa ver o restante desse vídeo, porque eu vou te contar o que realmente aconteceu. Essa não é uma daquelas histórias que terminam com abraços e perdão. Essa história começa com uma mentira e termina de forma muito mais sombria. Eu moro em Glendale, Arizona. Tenho 36 anos. Sou casada com o Mark há 8 anos. Temos uma filha de 6 anos chamada Emma. A vida nunca foi perfeita, mas construímos algo juntos. Uma casa, rotinas, confiança. Pelo menos eu achava que tínhamos confiança. Até que numa tarde tudo quase desmoronou. A irmã do Mark, Melissa, é aquele tipo de pessoa que sempre se faz de vítima. Ela vive de crise em crise, mas de alguma forma nunca é culpa dela. O marido dela a deixou no ano passado e desde então ela está morando com a Bárbara, a mãe do Mark, a poucos quarteirões da nossa casa. Ela aparece aqui o tempo todo sem ser convidada. O filho dela, Aiden, é barulhento, agitado e completamente sem disciplina, mas eu sempre tentei ser paciente. Naquele domingo, eu tinha acabado de preparar umas fatias de fruta para Emma quando a Melissa entrou pela porta dos fundos, puxando o Aiden. O rosto dele estava vermelho, mas não parecia machucado. Parecia mais que ele estava chorando de propósito. Você bateu no meu filho, ela gritou. Eu me virei completamente surpresa. Do que você está falando? Ela empurrou o Aiden para frente. Conta para ela, Aiden. O menino olhou para baixo, fungou e murmurou. Ela me bateu. Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu tinha ficado na cozinha o tempo todo. Nem tinha falado com o Aiden naquele dia, além de pedir para ele não pular no sofá. O Mark veio correndo da sala. O que está acontecendo? Ele perguntou. Quando a Melissa repetiu a acusação, ele olhou direto para mim e disse: Você sempre teve um temperamento difícil. Perdeu a cabeça? Aquilo quebrou alguma coisa dentro de mim. Não só porque ele duvidou de mim, mas pela rapidez com que acreditou nela. Eu disse. Eu não encostei nele. Juro pela vida da Emma. Mas a Melissa não parava. Ele está apavorado com você. Ele me contou que você gritou e deu um tapa nele porque ele derramou suco. O Mark não me defendeu, não fez perguntas. Só ficou ali de braços cruzados. Uma hora depois, a Bárbara apareceu como se fosse a dona do bairro. Ela sempre me detestou por eu ser sincera. Sempre dizia que eu era direta demais, como se isso me tornasse perigosa. Ela entrou na cozinha como se fosse a casa dela. Para o bem da paz no lar, ela disse: Acho melhor você sair por uns dias. Eu respondi seca. Essa é a minha casa. Você está causando perturbação? Ela disse. Para as crianças, para a família, você precisa sair. Eu disse. Você não estava aqui, não sabe o que aconteceu. Mas eu vi nos olhos dela. Ela já tinha acreditado na Melissa. Eles sempre passaram a mão na cabeça dela. Achei que a coisa tinha acabado ali. 2 dias depois, o conselho tutelar bateu na minha porta. A investigadora se apresentou como Lisa. Ela era calma, profissional, mas séria. Recebemos uma denúncia de que você pode ter agredido fisicamente o seu sobrinho. Preciso te fazer algumas perguntas e também ver como está sua filha. Meu estômago afundou. Minha garganta apertou. Eu não fiz nada. Juro. Ela assentiu. Se for assim, só preciso entender o quadro completo. Foi quando me lembrei da câmera no quintal. Ela é ativada por movimento, fica voltada para a janela dos fundos e para a porta de correr. Eu nem tinha pensado nela antes, porque não era realmente para a segurança, se era mais para observar a Emma enquanto ela brincava.
Mas percebi que ela podia ter gravado o que realmente aconteceu naquele dia. Abri as imagens no meu notebook e mostrei o vídeo para Lisa. Ela se inclinou, prestando muita atenção. Mostrava o Aiden brincando sozinho. Ele derrubou alguma coisa. Parecia suco de frutas vermelho por todo o chão. Olhou para baixo, depois olhou direto para o corredor, onde ainda não tinha ninguém. Então a Melissa entrou no campo de visão. Ela se agachou ao lado dele, sussurrou alguma coisa. Aiden assentiu. E então, nitidamente, Melissa deu um tapa no rosto dele. Lisa ficou boquiaberta. Ela levou a mão à boca. Você precisa ver o resto desse vídeo, disse em voz baixa. Ela avançou o clipe alguns segundos. Logo depois, algo ainda mais perturbador apareceu. Melissa olhou direto para a câmera. Ela sabia que estava sendo filmada. E sorriu. Um sorriso frio, calculado. Depois pegou a mão do Aiden e o levou até a porta. Lisa me encarou. Precisamos conversar em particular. Eu apenas assenti, em silêncio. Lisa se levantou e fechou o notebook com cuidado. Preciso fazer algumas ligações, ela disse. Ela saiu da casa, me deixando lá com as mãos tremendo. Quando voltou, seu tom era outro. Vou fazer um relatório formal. Agora isso é um caso diferente. Parece que alguém fez uma denúncia falsa e há provas de abuso real cometido pela sua cunhada. Ela me orientou a não confrontar ninguém. Disse para eu buscar alguém para ficar comigo, se necessário. Naquela noite, Mark chegou tarde. Eu estava sentada à mesa da cozinha. Ele entrou, largou as chaves como se tudo estivesse normal. Falei. Quer ver o vídeo? Ele piscou. Que vídeo? Mostrei. Ele assistiu sem emitir som. A mandíbula contraiu. O rosto ficou pálido. Ela bateu no próprio filho. Mandou ele mentir. Sorriu para a câmera. Você acreditou nela em vez de mim? Ele se sentou, quase desabando. Eu não sabia. Você deixou sua mãe me mandar sair de casa, eu disse. Agitou o conselho tutelar contra mim. Sabe o que isso poderia ter causado? Ele não respondeu. No dia seguinte, tudo piorou. Melissa apareceu com a Bárbara. E Bárbara não parecia arrependida. Você está espalhando mentiras, ela disse. Você editou o vídeo. Você acha mesmo que eu tenho capacidade de falsificar um vídeo de segurança? Respondi. Melissa se adiantou. Se você mostrar esse vídeo para alguém, eu te processo. Eu ri. O conselho tutelar já tem a gravação. Isso calou as duas por um instante, até Melissa explodir. Você sempre achou que era melhor que a gente. Mark apareceu na escada. E, de novo, não me defendeu. Então eu fiz a escolha. Você quer ela? Vai morar com ela. Eu estou terminando. Fiz as malas e levei Emma para a casa da minha irmã. No dia seguinte, a investigadora me ligou. Tem algo a mais no vídeo. Algo que acho que você não viu. Meu sangue gelou. Seu marido aparece no vídeo. Ele conversa com a Melissa. E ela diz o que está prestes a fazer. Ela citou. Não se preocupe. Amanhã ela já vai ter ido embora. E ele responde. Só garante que pareça real. Eu precisei me sentar. Estamos abrindo uma investigação separada contra ele, Lisa disse. Aquilo não era um mal-entendido. Era uma armação planejada. Procurei a advogada Clara. Mostrei tudo. Ela disse. Você está sentada numa bomba. Isso é uma guerra legal. O conselho tutelar então entrevistou o Aiden com um psicólogo. Ele confessou. Disse que a mãe bateu nele. Disse que ela falou. A tia Raquel vai sumir por um tempo. E mencionou. O tio Mark falou que a mamãe ia ajudar. Eu me senti doente. Melissa estava sendo processada.
E então recebi uma ligação de Jake, colega do Mark. Ele disse que Mark falava em se mudar para outro estado. Ser estratégico. Ele ia fugir. Talvez levar Emma. Clara entrou imediatamente com pedido de guarda emergencial. Conseguimos antes que ele tentasse algo. Quando Mark chegou para pegar Emma, policiais estavam esperando. Você fez isso com a gente? Ele gritou. Não. Você fez isso comigo. Ele foi levado para prestar esclarecimentos. Melissa foi presa dias depois. Bárbara tentou pedir guarda do Aiden. Perdeu. O vídeo provava tudo. Na audiência, Mark não olhou para mim. Eu disse ao juiz tudo, a acusação falsa, a tentativa de destruir minha vida. O juiz se voltou para Mark. Você conspirou conscientemente para enganar uma agência do governo. Mark perdeu todos os direitos de guarda. Melissa perdeu o filho. Aiden foi para adoção temporária. Eu recebi a guarda total da Emma. Iniciamos um processo civil. Melissa confessou parcialmente para reduzir a pena. Mark tentou o acordo. Eu recusei. Ganhei indenização suficiente para recomeçar. Vendi a casa. Me mudei para Flagstaff com Emma. A vida ficou mais tranquila. Emma dorme bem, ri mais. Eu ainda acordo às vezes lembrando da frase da Lisa. Você precisa ver o resto desse vídeo. Aquele vídeo salvou minha vida. Mark me mandou uma única mensagem. Eu cometi um erro. Eu não respondi. Eu não precisava mais de vingança. Eu venci. Ele não respondeu, só ficou ali encarando a mesa. No dia seguinte, tudo piorou. Melissa apareceu aqui de novo, dessa vez com a Bárbara. E a Bárbara não parecia nem um pouco arrependida. Ela disse que você está espalhando mentiras, Bárbara começou. Disse que você editou um vídeo para incriminá-la. Você acha mesmo que eu tenho capacidade de falsificar um vídeo de segurança? Eu disse. Melissa se adiantou, braços cruzados. Se você mostrar isso para alguém, eu te processo por difamação. É ilegal gravar pessoas sem permissão. Eu ri na cara dela. A câmera é minha. A casa é minha. É perfeitamente legal. E o conselho tutelar já tem a gravação. Isso calou ela por um momento. Bárbara tentou disfarçar. Somos uma família. Precisamos acabar com isso antes que vá mais longe, disse Bárbara. Você quer dizer antes que as pessoas descubram o que realmente aconteceu? Eu respondi. Foi aí que Melissa perdeu o controle. Você sempre achou que era melhor do que a gente, ela rosnou com sua casinha perfeita e sua filhinha certinha. Você se acha tão justa, tão correta, mas não é. Você só é barulhenta e amarga, e todo mundo está cansado de fingir o contrário. Mark desceu as escadas bem naquele momento, ouviu tudo e, de novo, não me defendeu. Ficou parado como se não soubesse de que lado ficar. Então eu fiz a escolha por ele. Você quer ela? Perguntei a Mark. Quer esse tipo de veneno na sua vida? Então vai morar com ela. Eu terminei. Naquela mesma noite fiz uma mala e levei a Emma para a casa da minha irmã, Inesa. No dia seguinte, a investigadora me ligou de volta. Revimos mais partes da gravação. Tem algo a mais, ela disse. Algo que acho que você ainda não viu. O quê? Perguntei. Há um trecho em que seu marido aparece no vídeo. Ele está conversando com a Melissa e ela diz o que está prestes a fazer. Meu sangue gelou. O quê? Ela fala algo como, não se preocupe, eu resolvo isso. Amanhã ela já vai ter ido embora. E o seu marido? Ele não impede. Ele responde, só garante que pareça real. Eu precisei me sentar. Lisa continuou. Agora estamos abrindo uma investigação separada contra ele. Isso não foi só um mal-entendido no seu casamento, foi uma armação.
Naquela noite, fiquei horas encarando a parede do quarto de hóspedes da minha irmã, com a voz da Lisa ecoando na minha mente. Só garante que pareça real. Foi isso que o meu marido disse para a própria irmã. Eles não estavam apenas se apoiando, eles planejaram me destruir e agora eu tinha provas. Não contei tudo para minha irmã de imediato. Não queria envolvê-la ainda. Mas no dia seguinte entrei em contato com uma advogada, uma mulher direta chamada Clara. Ela não piscou uma vez durante nossa conversa. Mostrei o vídeo, dei o contato da Lisa, contei tudo. Ela se recostou na cadeira e disse: Você está sentada em cima de uma bomba. Eles tentaram te incriminar. Você poderia ter perdido a guarda da sua filha, seu emprego, tudo. Isso vai além de drama familiar. Isso é uma guerra legal. Naquela mesma tarde, o conselho tutelar ligou de novo. Eles chamaram Aiden para uma segunda entrevista, desta vez com o psicólogo infantil. E sob pressão, ele cedeu. Contou a verdade, disse que a mãe bateu nele e mandou mentir. Disse que ela falou: a tia Raquel vai sumir por um tempo, mas você vai ficar bem. Ele até mencionou que Mark disse: o tio Mark falou que a mamãe ia ajudar a deixar tudo quieto de novo. Eu mal conseguia respirar quando ouvi isso. Eles não estavam só tentando me ferir, eles estavam tentando me apagar. Naquela noite mesmo, Lisa me informou que o processo legal para afastar temporariamente a guarda de Aiden da Melissa já tinha começado. O conselho classificou aquilo como um ato de abuso manipulativo e coerção emocional. E Melissa ainda nem fazia ideia. Mas não parou por aí. 2 dias depois, recebi uma ligação estranha de Jake, um colega de trabalho do Mark. Mal nos conhecíamos. Ele disse: talvez eu nem devesse estar te contando isso, mas ouvi algo esquisito. O Mark andou falando em se mudar para outro estado. Disse que as coisas iam ficar complicadas com você e que ele precisava ser estratégico. Foi quando caiu a ficha. Ele estava planejando fugir, talvez até levar a Emma junto. Liguei imediatamente para Clara. Ele ia fugir. Naquela mesma noite, Clara entrou com um pedido de guarda emergencial. Na manhã seguinte, cheguei ao tribunal antes dele. Conseguimos uma ordem de restrição temporária e um mandado concedendo a guarda física total da Emma até que o caso fosse resolvido. Quando Mark apareceu em casa, com as malas feitas e a mochilinha da Emma na mão, os policiais já estavam esperando por ele. Ele ficou parado com a expressão de quem levou um tapa. Você fez isso com a gente? Ele gritou. Não, eu respondi. Você fez isso comigo. Um dos oficiais então deu um passo à frente e disse: Mark, precisamos informá-lo que você está sob investigação por envolvimento em uma denúncia falsa ao conselho tutelar. Você precisa nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Melissa foi presa 2 dias depois. As acusações foram oficiais: abuso infantil e denúncia falsa. Aquele sorrisinho convencido dela nem chegou a ultrapassar os degraus da casa da Bárbara. E a Bárbara, ela tentou intervir, foi ao tribunal pedir guarda temporária do Aiden. Alegou que eu estava mentindo, que eu tinha manipulado o vídeo. O juiz olhou diretamente para ela e disse: Senhora, o vídeo já foi revisado e autenticado pelas autoridades e o seu testemunho contradiz não apenas as evidências, mas também as declarações da própria criança. O rosto da Bárbara empalideceu. Ela saiu do tribunal chorando. A audiência chegou rápido. Sentei naquele tribunal frio no centro de Fênix com a minha advogada ao meu lado, o conselho tutelar do outro lado e o Mark sozinho em outra mesa. Melissa não compareceu. Já estava sob custódia aguardando o julgamento. O advogado dela tentou adiar, mas o juiz negou. O caso já era sério demais e público demais. Mark não me olhou uma única vez. Quando chegou a minha vez de falar, eu não me segurei. Fui acusada de bater numa criança. Quase fui arrancada da minha filha. Meu próprio marido pediu à irmã para fazer parecer real. Eles tentaram destruir a minha vida. Por quê? Porque eu enfrentei eles, porque não aceitei o jogo deles. Eu fui leal a essa família e eles me destruíram. O juiz me olhou,
depois virou para o Mark. Você conspirou conscientemente para enganar uma agência do governo, disse ela. Você permitiu que alegações falsas de abuso infantil fossem levadas adiante, sabendo que eram mentiras. Você colocou em risco a estabilidade emocional da sua própria filha e violou os direitos básicos da sua parceira. Mark tentou balbuciar, eu não achei que ia tão longe. Ela o interrompeu, mas você sabia que era mentira e isso já te torna igualmente culpado. A decisão final veio com força. Mark perdeu todos os direitos de guarda. Apenas visitas supervisionadas se aprovadas. Melissa foi proibida de ter qualquer contato com o Aiden até o julgamento. O conselho decidiu colocar o Aiden em adoção temporária, alegando que a Bárbara era incapaz de cuidar dele por ser conivente e negar o abuso. E eu recebi guarda total da Emma. Mas isso não foi tudo. Com a ajuda da Clara, entrei com o processo civil por danos emocionais, difamação e indenização. As provas estavam todas ali, no vídeo, os registros do conselho tutelar, os depoimentos em tribunal. Melissa acabou confessando no caso criminal para evitar um julgamento. Ela agora enfrenta de 2 a 3 anos de prisão, no mínimo, além de perda definitiva da guarda. Mark, no processo civil, tentou fazer um acordo em silêncio, mas eu recusei. Eu queria no tribunal. Eu queria que ficasse registrado que ele tentou me destruir. Quando o caso terminou, o juiz me concedeu uma indenização significativa, o suficiente para me mudar, reconstruir a vida e garantir que a Emma nunca mais fosse exposta àquela família. Vendi a casa, levei a Emma e me mudei para o norte, para Flagstaff. Tranquilo, silencioso. Ela está melhor agora, dormindo a noite inteira, rindo mais. E eu ainda acordo às vezes lembrando daquele momento. Da Lisa se virando para mim e dizendo, você precisa ver o resto desse vídeo. Aquilo salvou minha vida, mas eu nunca vou esquecer quem quase tirou ela de mim. Mark me mandou uma mensagem uma vez desde então. Escreveu, eu cometi um erro. Eu não respondi. Eu não preciso mais de vingança. Eu venci. Comentário. É assustador imaginar que alguém possa ser vítima de uma armação tão cruel dentro da própria família, se mais chocante ainda é ver o próprio marido fazendo parte disso. O que mais me impressiona é como tudo começou com uma mentira aparentemente pequena e quase terminou com uma vida completamente destruída. Felizmente, a verdade veio à tona, e a protagonista teve força, coragem e inteligência para lutar, buscar justiça e reconquistar sua dignidade. Histórias como essa mostram o quanto é importante não se calar, registrar cada detalhe e confiar no próprio valor, mesmo quando tudo parece desabar ao nosso redor. E você? O que faria se estivesse no lugar dela? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vou adorar saber o que você achou dessa história. E assim termina mais um relato intenso do Reddit. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias impressionantes. Até a próxima!